Pronto, estamos online. Ok, então bom dia para todos aí. Vamos aproveitar esse momento aí para a gente compartilhar o link. Eu vou fazer isso também, né? E convido você que estiver chegando, convido você para compartilhar com seus amigos. Hoje tem um tema super interessante, né? E é importante que a gente participe ativamente, ok? Deixa eu fazer meus compartilhamentos aqui. Glória a Deus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Quem vai chegando aí, bom dia a todos. Vamos chegando aí em nome de Jesus. E eu vou desejando um bom dia para vocês aí. Pastor, o senhor está online ainda? Eu tô online, só que eu tô compartilhando aqui, tá? Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Tá, o André ele tem controle lá. Eu já respondi. Glória a Deus, nós vamos dar início, irmãos, já em alguns instantes, à lição de número 6. O título da lição é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esse é o título da lição de hoje, do dia 8 de novembro de 2020. Não pode, tá? Glória a Deus. Vamos Nós lá, pastor. louvamos, Senhor. Bora lá. Agora tô tranquilo. Deixa eu só voltar aqui para a cena. A vinda do Senhor. Meu Deus do céu, como tá fazendo aqui para voltar? Aqui, pronto. É isso aí, André. Então vamos lá, fazendo uma oração. Você está no controle aí, meu amigo. Pode orar então, pastor. Tá. Senhor, na tua presença nós estamos, Senhor, te louvamos por essa oportunidade tão rica que nós temos, Senhor, de aprender mais da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida
de cada membro da comunidade cristã JBV, de cada membro do teu corpo, das igrejas, Senhor, ó Deus, de outras denominações. Pai, abençoa cada um, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abra o nosso coração, para que possamos, Senhor, compreender os teus propósitos. Venha trabalhar de uma maneira toda especial, Senhor, em nossas vidas, e que a lição de hoje sirva para que possamos aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Usa o teu servo, ó Deus, nesta palavra, que o teu servo, Senhor, André, seja inspirado, Senhor, que a nossa vida seja inspirada e assim, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, André. Amém. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Bom dia a todos que chegaram aí, todos que estão online conosco. A gente vai dar início à lição de número 6, de 8 de novembro de 2020. O tema da lição é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Só os pecadores sofrem? Ponto de interrogação, né? O textuário da lição diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4, 7, 8. A verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Então, embora Deus seja superior, Deus seja sobrenatural, né? Ele ainda, mesmo assim, ele se relaciona tem prazer em se relacionar com o homem. Aí nós vamos fazer a leitura bíblica, que é Jó 4, do 1 ao 8, Jó 15, do 1 ao 4, e o capítulo 22, do 1 ao 5. Então nós vamos começar com Jó 4, depois Jó 15 e depois Jó 22. Diz assim, Jó 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então, agora Jó 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus. Jó 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu seja justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Esse é o texto de 3 partes do discurso de
Elifaz, e agora nós vamos entrar na lição para a gente entender um pouquinho o significado, né, o que ele quis dizer com esse texto aqui que nós lemos agora. Eu vou ler a introdução e depois a gente passa para a parte dos comentários, tá bom? Nessa lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Essa é a introdução e a gente vai entrar, vamos organizar aqui primeiro o tópico 1, que diz assim: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então, eu vou fazer um comentário aqui, em seguida o pastor ele já faz os comentários dele. Então, a primeira coisa que a gente observa, irmãos, olha que interessante, Deus, ele na verdade prática, a gente leu que Deus ele quer se relaciona com os seres humanos. E aí vem uma palavra que fala que Deus ele é transcendente, né? É importante a gente guardar isso, que transcendente significa superior, sublime, né? Sobrenatural. Então Deus ele é um ser superior, mas mesmo assim ele quer se relacionar conosco. Agora, no que diz respeito à introdução e ao tópico 1, nós vamos entender que nesses comentários que ele faz na palavra que nós lemos aqui em Jó, Jó 4, Jó 15 e Jó 22, ele defende uma teologia, vamos dizer assim, né, que assim como o autor coloca, ele defende uma teologia da justiça retributiva, ou seja, de retribuição, causa e efeito. Então, aquilo que você faz, aquilo que você semeia, você colhe. Então, basicamente, a teologia dele tinha, por entendimento, a causa e o efeito. Ou seja, só os pecadores eles passam por dificuldades. Por quê? Porque eles deram legalidade. Então, no entendimento dele, só mediante a uma legalidade que haveria a consequência, que seria a perda, que seria o mal se instaurando sobre a pessoa. Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores pagam por isso. Então ele entendia que Jó havia pecado, e ali ele estava expondo essa ideia para Jó. Mas mesmo assim, nós vamos vendo aqui que Jó ele contrapõe a teologia de Elifaz. Só que é interessante que Jó ele contrapõe a teologia de Elifaz, mas ele se baseia no mesmo conceito, né? E aí ele se queixa a Deus, dizendo que ele não tinha pecado. Então Jó ele contesta, ele faz, olha, eu não pequei. E aí ele se queixa a Deus e fala, mas, né, eu estou passando por essa situação, mas eu não pequei. Então ele não entendia o propósito de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que a gente percebe, né? Ele não estava 100% errado. Existe um princípio da semeadura, né? Em que você colhe o que você
planta, mas não é 100% dessa forma, né? Não no sentido de que não são só os pecadores que padecem reveses, situações difíceis. Aqueles que não são, né? Aqueles que são santos, puros e retos diante do Senhor também passam por dificuldades. Então, nesse tópico 1, a gente vê isso. A lei, ele quer aplicar na vida de Jó a lei da semeadura, colocando como se Jó tivesse pecado e como se ele estivesse colhendo aquilo que ele plantou. E mediante a essa situação, esse discurso do seu amigo, Jó, ele já se coloca em oposição, contradizendo isso. Essa posição de Jó não contradizia só a fala de Elifaz, mas contradizia todo um dogma, né, doutrinário que existia naquela época acerca dessa justiça, justiça retributiva, da causa, dessa teologia de causa e efeito. Então, Jó ele não contraria só aquilo que o seu amigo diz, mas ele contraria essa teologia, contraria aquele sistema doutrinário que estava ali incutido na vida de todos que participavam ali daquela sociedade antiga, né? Então, no tópico 1, basicamente é isso aí que eu extraio, e agora eu passo para o pastor fazer seu comentário aí acerca desse tópico. Legal. Realmente, o assunto de hoje, André, os demais irmãos, é super interessante, porque a gente vê aí como se fosse vamos colocar aí um primeiro debate teológico, onde ele expõe as suas ideias, que não são ideias próprias, né, como você mesmo já disse, são ideias baseadas em conceitos bíblicos. Nós temos, por exemplo, lá no Salmo de número 1, versículo 6, vai falar assim: o Senhor é bom e justo. Bom e justo. E ele fala que o Senhor dá recompensas para os bons e pune os maus. Então, isso daí era um conceito divino que estava incutido na mente, no coração já do povo que temia Deus. Então, Deus é bom, mas ele é justo. Ele dá recompensa para quem vive com justiça, mas ele pune o mal. Então, a gente vê a origem desse conceito já no início da história humana, quando Adão, por exemplo, ele peca, o que acontece? Então, toda sorte de maldade acaba tendo espaço, tendo portas abertas, né, para ação. E dentro desse, entre aspas, né, debate teológico entre Elifaz e Jó, nós temos aí algumas coisas para extrair, para aprender, porque a Bíblia ela é muito correta, ela é justa, o que a Bíblia diz é isso e pronto. Mas só que uma palavra super importante para o estudo de hoje é a palavra que você citou, né, que está aí na lição, a transcendência de Deus. Deus, ele transcende, quer dizer, ele ultrapassa o entendimento humano. Então, não adianta eu querer colocar os conceitos humanos, a forma que eu penso, sabe, e engessar o que Deus pensa, ou o que Deus quer fazer. Quem sou eu para debater com Deus? A gente vai ver ao longo da história de Jó essas perguntas. Você estava onde quando Deus conversando com Jó? Há uma série de indagações. Então, quando eu estava criando
os céus, quando eu estava formando todas as coisas, onde você estava? Quem é você? Não é? Então, isso fala da transcendência de Deus dentro dessas questões teológicas. Mas só que ele é um dos amigos de Jó, que mesmo dentro dessa forma incisiva de questionamento, né, ele coloca Jó meio que na parede, né? Então ele fala assim, Jó, peraí, alguma coisa está errado, porque conforme os conceitos divinos, Deus ele não vai castigar uma pessoa se não for por meio de pecado. E isso é bíblico. Né? A gente vê também, não só dentro do entendimento daquela época, mas também nós vemos Pedro falando, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos. O cuidado do Senhor está sobre os justos. O rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Então, esse conceito ele é verdadeiro até os dias de hoje. É onde dá base, não é, André, sobre a questão que você falou, a legalidade. A legalidade ela é uma realidade. Isso aí é coisa desde o início da raça humana, quando comete o pecado, deu legalidade, deu direitos para que o inimigo agisse. Então, do que se queixa o homem? Isso aí fala também de legalidade, né? Queixa-se dos seus próprios pecados. E a gente pegando aí o livro de Jó, ele simplesmente amplia o nosso entendimento dentro desses conceitos, onde a gente vai ver que mesmo com todos esses parâmetros, com todas essas orientações acerca do que Deus é justo e ele protege o justo e ele castiga o ímpio. Isso é verdadeiro, né? Há uma retribuição pelo bem que se pratica, como também pelo mal que se comete. Então, isso é verdadeiro. Mas só que a mente de Deus está além disso. E quem sou eu, homem? A minha mente humana. Quem sou eu? Quem somos nós? Para poder questionar isso. Porque a mente de Deus, ela transcende. Agora, o que eu consigo ver dentro desse assunto é que, por mais que Jó ele fosse fiel, justo, íntegro, sincero, o próprio Deus deu testemunho dele, por mais que ele tenha tido todas essas qualidades, mas ele também tinha um pezinho lá no erro, porque ele era descendente do pecado. Então, de uma certa forma, o que nos faz entender que Deus continua sendo justo, e mesmo Jó, com toda a sua forma justa de ser, ele também, através do pecado, ele foi formado. Então, havia, sim, uma legalidade. Então, querendo ou não, todos nós trazemos conosco a marca desse pecado, desse erro. Então, se a gente for analisar bem assim dentro dessa transcendência de Deus, mesmo na sua forma de agir contra um justo, que ali foi dito pelo próprio Senhor, ele é justo, ele é sincero, mas mesmo assim, nessa prática onde o inimigo vai tocar em Jó, Deus ele não erra nisso, não é? Por quê? Porque Jó, por mais justo que ele era, ele também nasceu do pecado e do que se queixa o homem. Queixa-se dos seus próprios pecados. Isso aí é uma colocação que eu faço, né? Dentro de uma visão global, nós vemos aí que dentro da transcendência de Deus, ainda ele continua acima de tudo, de toda forma de pensar, e ainda com base dentro das realidades que havia uma ação pecaminosa. Então, é super interessante essa primeira parte, né? E a gente vê que Jó, ele vai fazer todos os questionamentos, ele vai criar ali uma situação, né? A gente vai discorrer aí na lição, mas a gente vê que, por base, ele também tinha um
um ponto onde dava direito do inimigo agir. E isso daí confirma que, para nós, trazendo isso aí para a gente, né, que cometendo erros, a gente colhe fruto dos erros que nós cometemos. E por mais justos que nós estivermos, nós ainda vivemos consequências de erros do passado. Não nosso, mas de Adão. Né? Por que morremos? Porque o pecado trouxe a morte. Por que adoecemos? Porque o pecado trouxe a doença. Ah, mas eu sou uma pessoa justa, mas eu vivo em oração, eu cumpro a palavra de Deus, então isso não pode acontecer comigo. Pode sim. Por que pode? Porque lá no início da nossa raça, da raça humana, existe um pezinho ali onde a gente tem uma legalidade de ação. Enquanto estamos aqui, a gente está à mercê dessa lei retributiva. Ok, André? Ok, mas esse é um... Entrando já no tópico 2, se torna uma questão bem... que a gente precisa detalhar, né? Melhor para a gente entender o contexto daquilo que a gente está falando, porque a doutrina que ele trouxe, com base na justiça retributiva, ela é uma doutrina que ela tem o seu ponto, né, de verdade, mas não é 100% dessa forma. Porque Jó, ele não fez por merecer todo o mal que se recaiu sobre ele. Exatamente foi o contexto do início do discurso de Satanás com Deus. Olha, Jó, Deus mostra, né, que Jó era um servo reto e temente a ele, né, alguém justo diante dele. E ali Satanás se aproveita para tentar minar esse temor, essa justiça sobre a vida de Jó, através de todo esse caos, de todo esse transtorno, de todo esse sofrimento que ele trouxe. Então, o Jó, ele vendo o contexto geral de tudo desde o início, Jó, ele não merecia essa punição, ele não merecia passar por essa situação, porque ele não tinha aberto legalidade na vida dele. E exatamente é o ponto que Jó usa para contrapor essa doutrina, né, que ele trazia, que no que diz respeito a Jó, ela foi engessada, porque Jó, ele quebrou um paradigma ali, quando ele contrapôs, né, que ele não tinha cometido erros, ali se quebrou um dogma doutrinário ali, né, porque como os irmãos, acredito que os irmãos entendam, um dogma, ele é um ponto de doutrina que é apresentado como se fosse certo e indiscutível. E a justiça retributiva, ela é certa e indiscutível quando você abre uma legalidade através das suas atitudes. Mas Jó não tinha aberto essa legalidade. Então, abre-se um leque para uma situação de que o justo também sofre, o justo também padece, porque Jesus mesmo, enquanto estava aqui conosco, ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Então é importante a gente ressaltar que o justo, assim como o pastor estava mencionando agora há pouco, o justo também padece, não só pelo pecado original, né, de Adão, que trouxe a maldição para toda a raça humana, mas ele também sofre por conta de todo o contexto que existe no mundo. A desigualdade, a doença, sabe, a violência. Nós oramos para que Deus nos guarde de todos esses males.
Mas nós, sendo justos ou não, estamos sujeitos a essas situações, né? E e essa doutrina que foi pregada por Elifaz, que fazia parte, né, de uma tradição religiosa que tinha embasamento num contexto correto, mas estava engessado, porque o negócio não era só daquela forma que se via, somente os pecadores pagavam pelos pecados. Não, mas também os justos padecem dificuldades, os justos também sofrem, né? E a Bíblia, eu não lembro o versículo, mas a Bíblia fala que a chuva ela cai, né, sobre o ímpio e sobre o justo, né? Então, quer dizer, todos nós estamos debaixo de situações que podem ser situações boas ou situações ruins. E esse conceito que ele trazia, ele dizia que somente os pecadores que passavam por dificuldades, né? E não é 100% correto esse conceito, porque também os justos padecem. Então, essa situação que Jó veio a passar, ela veio quebrando esse paradigma, quebrando esse dogma doutrinário, mostrando que no mundo também aqueles que são justos, eles passam por aflições. Assim também tem ímpios que prosperam, né? E já na contramão disso, a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm uma vida reta e prosperam, assim como Asaf chegou ao ponto de questionar, né? Por que os ímpios prosperam e os justos estão sempre com dificuldade, né? Então, Deus ele mostra que o ponto central dessa questão é o fim de todas as coisas, né? O que mais importa é a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Porque o que acontece aqui na Terra, o sofrimento que nós temos aqui na Terra, a palavra mesmo fala que não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, que não subiu ao coração do homem. Isso se remete ao fim de todas as coisas, né? E aí, quando Deus falou que o fim deles seria a destruição, aí o Asaf ele conseguiu entender, né, o propósito de Deus, né, nessas coisas. Então é importante a gente ter esse conceito bem entendido, que existe sim um princípio da semeadura, uma justiça retributiva, aquilo que se faz, aqui se paga, mas também existe o sofrimento do justo, existe os conceitos, né, as situações naturais da vida em que todos estão à mercê de passar por essas situações, porque senão todos seriam super, né? Os justos seriam super justos e os ímpios seriam aqueles que estão sempre sendo castigados, né? E não acontece dessa forma. Amém? Eu acredito que fica bem claro aí para os irmãos dessa forma, para a gente entender esse tópico 2, entender que essa doutrina que foi trazida por Elifaz foi um dogma doutrinário que era engessado. Tinha ali falta de mais elucidação para entender a aplicação dessa doutrina que ele passou ali. Tá bom? Espero que os irmãos estejam compreendendo aí essa lição de hoje. Isso significa que o justo também passa por dificuldades. E nós temos que manter a nossa confiança, manter a nossa fé, manter, sabe, a nossa esperança e as nossas expectativas firmadas em Deus. Porque, embora Ele seja
superior, ele seja transcendente, ele está sempre, sabe, disposto a cuidar dos seus filhos, a cuidar dos seus servos, a manter firme o compromisso da verdade que ele tem conosco, e essa verdade sempre vai trazer frutos bons. E é importante que, irmãos, que em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades do mundo, a gente entenda que as verdades de Deus, sabe, a palavra de Deus, a nossa fé, sempre vai trazer frutos bons para nós. Sempre vai trazer o refrigério. Porque o sofrimento de Jó, ele durou, né, um certo tempo, mas a vitória, ela veio. E a nossa vitória, ela vem, irmãos, sempre vem. Quando nós mantemos a confiança em Deus, quando nós mantemos a nossa fé firme em Deus, a nossa confiança vem. Amém? O pastor, ele, por algum motivo, se desconectou, mas já está voltando aqui. Já vou colocar ele de novo para ele fazer mais alguns comentários. Pastor, tudo certo aí? Estamos de volta. Deu então uma queda aqui, André, não sei qual o motivo, mas estamos de volta. Então pode fazer o comentário aí sobre esse dogma, né, que eu estava mencionando, sobre essa doutrina que era engessada, né? Sim. Então, a questão é assim, ó. Ele estava baseado nesse dogma, né? O que é um dogma? Um dogma, na verdade, são conceitos. Tem uma diferença entre dogmas e doutrinas, né? Doutrina tem origem 100% na Bíblia. E o dogma são conceitos interpretativos que a pessoa faz a respeito de alguns textos bíblicos. Aí cria-se um entendimento, né? Então, o dogma é aquilo. Então, dentro de uma doutrina, vem um entendimento, uma interpretação, e aí vem um dogma. Então, por exemplo, o cristão, ele não vive baseado em dogmas. Ele vive baseado em doutrinas. Porque a doutrina, ela vem extraída das próprias escrituras. E esse conceito aí, né, vem em cima de uma ortodoxia que era o conceito da época, né? Como nós já fizemos esse comentário, você também tem comentado isso, é um conceito que, na verdade, ele é bíblico. Mas só que o que faz a diferença aí é justamente o termo da transcendência. Porque, por mais que ele estava correto na sua maneira de pensar, ele estava defendendo uma tese que era interpretativa segundo a orientação da época, como isso se estende até o dia de hoje, mas só que ele não estava percebendo aí que o que Deus estava fazendo na vida de Jó era algo diferente. Era algo diferente. E que trazia e traz para nós, nos dias de hoje, uma lição de que o justo, ele pode sofrer? Pode. Como você mesmo já citou, né? No mundo tereis aflições. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Qual a leitura que a gente faz dessa afirmação? A leitura que a gente faz é o seguinte: por que Jesus falou que no mundo tereis aflições? Porque, na verdade, ele estava baseado em cima do quê? Nós não vivemos aqui como se nós fôssemos aqui. Vivemos do mundo, mas não somos do mundo. Então, nós seremos afligidos. Não é? Então, nós vivemos no mundo, não somos do mundo. Então, nós estamos à mercê de dificuldades, de enfermidades. Mas Deus, ele permite tudo isso para que nós sejamos fortalecidos. Então, dentro
da visão divina, mesmo essa aflição que nós passamos para quê? Para recebermos força de Deus. Tendes bom ânimo. Então, sedes fortalecidos. Eu venci. Conte comigo. Então, quando Jesus afirma isso, ele vem dizendo assim, ó, não pense que você vai ser um super-herói que vai estar livre de qualquer situação. Não, no mundo vocês também vão sofrer. Mas fique tranquilo, porque vocês não estão sozinhos, né? Então, a gente vê aqui, dentro desse tópico, né, os pecadores no contexto da tradição religiosa, nós vemos aqui uma ameaça à tradição religiosa. Gente, quando nós pensamos em tradição religiosa, nós podemos trazer para o dia de hoje tudo quanto vem baseado nas tradições pode nos levar a erros. Está firmado em dogmas. Nós não vivemos baseados em tradições. Nós vivemos em novidade de vida. Então, por mais que aquilo que está acontecendo conosco não era para acontecer, porque a Bíblia diz, né, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, tem uma série de versículos que nos dá base de que o Senhor está conosco. Mas isso não impede de que nós sejamos provados. Por exemplo, uma passagem que a gente sempre tem falado, né? Deus, ele não nos livra da cova. Ele vai nos livrar na cova. Deus, ele não nos livra da fornalha. Ele vai nos livrar na fornalha. Então, Deus, ele não vai nos livrar de passar por situações difíceis. Mas uma coisa é certa. Naquilo que você estiver passando, ele não vai te deixar só. Jó passou por situações, né, que dentro do contexto religioso, poxa, Jó, você pecou, você fez muita coisa errada. Mas ele passou por tudo aquilo por permissão divina e não passou sozinho. Deus esteve com ele até o fim. Então a gente vê que essa é a visão que a gente tem desse Deus que transcende todo o entendimento. Ok, André? Ok, eu aproveito para passar também reforçar, né, sobre essa questão do discurso aí de Elifaz, trazia exatamente essa impressão, né, de que Deus, ele tinha abandonado Jó e ele estava ali indiferente à situação, porque como ele havia pecado, na teoria de Elifaz, né, como ele havia pecado, ele estava distante de Deus, então Deus, ele tinha se apartado de Jó e estava indiferente àquela situação, mas pelo contrário, né, Deus, ele se mostra presente, principalmente quando ele dá o desfecho da situação, ele mostra que ele acompanhou todo o processo, e nós vemos isso, que Deus, ele estava presente em todo o processo ali que Jó passou, e ele não nós temos que entender isso daí, essa lição, ela vem para mostrar para nós também, que Deus não é um Deus distante, né? Na verdade, Deus, ele caminha com os homens. Essa superioridade de Deus, ela existe, ela é suprema, né, sobre todos os homens, né? Então Deus, ele é superior, ele é poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas mesmo com toda essa majestade, essa soberania, ele não é um Deus distante, e ele caminha com os homens, e ele cuida e protege. Então Deus, ele sempre age a favor dos seus, e é interessante que Deus, ele não abandona o homem quando o homem peca, né? A gente tem vamos dizer assim, um dogma que sempre existiu dentro da igreja, meio que voltado para esse discurso de Elifaz, e que muita gente se
se perdeu no meio do caminho por causa disso, é aquela ideia, né, de que pequei, agora os céus estão de bronze, não sinto Deus, Deus está distante de mim e estou perdido. Então eu vejo por experiência mesmo, vendo pessoas no decorrer acompanhando pessoas no decorrer da nossa vida, a gente percebe que muita gente se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque achava que o evangelho, a vida no evangelho, era uma vida de perfeição, onde não existia a humanidade e só existia a espiritualidade, né? Homens 100% santos, pastores, ministros, evangelistas, missionários, todos perfeitos, dotados de um poder divinal excelente e perfeitos, né? Sem aquela questão da humanidade. E é o contrário. Aí a gente entende que todos nós somos imperfeitos e só em Cristo nós podemos aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa vida, para tomar decisões, atitudes que sejam coerentes com a palavra. Mas quando nós erramos, Deus ele não se afasta, Deus ele não se distancia, sabe? Deus não encobre os seus olhos. Deus ele espera que nós tomemos o nosso lugar novamente, a nossa posição, né? E não fiquemos prostrados ali esperando o tempo curar pecados, que eu já vi muito disso, sabe? Pessoa que peca, aí ela fica lá uma semana sem orar porque não sente a presença de Deus, porque está ali debilitada espiritualmente. E ao contrário, se pecou, é aí que você tem que tomar uma posição e voltar à sua condição, buscando ali em oração, buscando na meditação da palavra, e buscando voltar a se consagrar, a jejuar, e quebrar aquela força, aquela legalidade que foi aberta na sua vida. E exatamente por causa desse dogma, né, de que Deus se distancia do pecador, né, que muita gente vivia presa espiritualmente porque não conseguia se recuperar quando pecava, né? E não, Deus está perto, Deus é um Deus que caminha. É como o Didi acabou de escrever aqui, o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, quando nós pensamos que somos fracos, nós somos fortes, porque Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Então, se você pecou, saiba que o teu lugar não foi perdido. A sua condição de filho, sua condição de filho não foi perdida. Você ainda é o mesmo diante de Deus. A diferença é que você se afastou e você precisa se posicionar, voltar para o lugar onde você estava, se levantar onde você caiu, tomar a sua posição e seguir com a cabeça erguida, porque você tem o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado, né? E aí você tem que buscar de Deus sabe, o fruto desse arrependimento. Você tem que praticar as obras que venham a trazer o fruto desse arrependimento para que você não fique preso, né, no pecado, né? Então a gente vê que nesse sentido Deus ele sempre nos fortalece. Deus ele sempre trabalha a nosso favor, e mesmo que nós pequemos, ele não se distancia. Nós é que precisamos tomar a nossa posição novamente. É isso que eu extraí aqui desse tópico 3 e da lição, e passo aí para o pastor fazer os seus comentários e fazer o encerramento aí. Legal. Gente, antes de falar um pouco sobre isso aí, eu quero justificar aqui a ausência do Rubens e aproveitar o ensejo para agradecer a Deus pela vida do Rubens, do André, presbíteros da nossa comunidade, que tem feito um trabalho maravilhoso. A gente tem visto aí a mão de Deus confirmando, né, todo esse trabalho de ensino. E hoje, por motivo
justificável, ele não está aqui presente, mas no próximo domingo ele estará conosco. Tá bom? É muito legal, André, a gente entender, né, essa questão. Deus não se importa com quimeras humanas. Então, são situações em que muitas vezes as pessoas elas vivem, né? O que é uma quimera? Combinação heterogênea e incongruente de elementos diversos. Então, se a gente fosse traduzir tudo isso aqui, seria assim: Deus ele tem a sua forma de pensar e ele entende a nossa situação, mas só que ele não se importa, ele não vai se mover por aquilo que nós pensamos. Porque a gente percebe aí na vida de Jó uma situação super atípica, né? Mas Jó ele teve um cuidado em todo o tempo de não cometer um pecado de revolta contra Deus. A Bíblia mostra, em toda essa passagem, nesse livro, Jó se revoltando contra o dia do seu nascimento, Jó se revoltando contra várias situações. Mas ele mediu muito bem as palavras quando ele direcionava-se a Deus. Por quê? Como o presbítero André tem citado aí, que muitas vezes a pessoa comete um erro e ela mesmo já bate o martelo. Puxa, Deus não está se agradando de mim e eu vou me afastar um pouco porque não tenho condição de continuar. A gente não tem que pensar assim. Não, porque realmente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e em cima das nossas fraquezas se revela a força divina. Mas aí a gente abre um espaço para poder fazer uma observação. O cuidado que nós devemos ter é de não pecar contra o Espírito Santo e de não brincar com a verdade. Porque quando a gente conhece o Evangelho e começa a praticar o erro voluntariamente, aí a gente vai brincando, sabendo que o pecado não é a prática que Deus espera de nós. Aí peco hoje, amanhã peço perdão. Peco amanhã, depois eu peço perdão. Cuidado, isso é uma brincadeirinha que pode resultar numa condenação eterna, e é perigoso. Então, mesmo que na nossa fraqueza se revela a força divina, a gente precisa ter o cuidado para não blasfemar contra o caminho da verdade, contra o Espírito da graça, para não pecar contra o Espírito Santo. Então, a gente, conforme já vimos aqui, Deus ele caminha com os homens. Em qualquer situação, Deus está presente. André falou e a gente reafirma isso. Deus está conosco todos os momentos. E aqui, para a gente concluir, o que nós observamos, né? Nessa lição, nós estudamos o pensamento teológico. O que é a teologia? Teologia é o estudo que se faz daquilo que Deus tem deixado para nós. É como estudar os tratados divinos, né? Teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, tratado. Então, dentro dessa visão teológica, Elifaz tinha um conceito. Só que o conceito de Elifaz não abrangia toda a mentalidade divina. Em que aspecto? No aspecto de que, por mais que ele estava falando a verdade, na Bíblia diz isso é confirmado já no passado, como também nos dias atuais, porque a gente vê
no Antigo Testamento como no Novo Testamento a mesma linha de raciocínio, que é Deus, ele está ao lado do justo, mas ele também manda o castigo para o ímpio, certo? Mas só que o amor de Deus contempla a todos, justo e ímpio, dando a oportunidade, tanto para um como para o outro, de estar na sua presença, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele quebra um paradigma no sentido de que ele coloca Jó como um exemplo. Olha aí, Jó é justo, Jó pratica aquilo que é reto, mas mesmo assim, eu vou manifestar a minha glória sobre a vida dele. Ele vai sofrer, mas não vai estar só. Eu estarei com ele. Então, é a leitura que a gente faz dentro de todo esse contexto do livro, né? Então, aqui diz, ó, para ele só os maus sofriam. Para quem? Para ele faz. Sofriam os infortúnios da vida, o que não é verdadeiro. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. A desgraça vem por conta do erro, com certeza. Se você lançar sementes do bem, você vai colher o bem. Se você lançar semente do mal, você vai colher o mal. Aquilo que você semear, você vai colher. Não é? Mas só que nós vivemos em um lugar que não é nosso, em que esse lugar já está sentenciado, em que o homem não tem nem chance de reclamar. Do que se queixa? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então, a condição para nós, mesmo andando em justiça, praticando o que é justo, mesmo fazendo aquilo que a Bíblia diz, isso não vai impedir de que soframos. Mas é certo de que, mesmo no sofrimento, Deus estará conosco. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós permaneçamos debaixo da graça, debaixo desse cuidado divino e dentro da unidade nós possamos caminhar. Eu quero aproveitar aqui o ensejo e parabenizar a todos que estão participando dos cultos de quinta-feira, onde o presbítero André está na liderança ali, onde tem sido ministrado palavras magníficas e falando do nosso fortalecimento. Se você puder, não deixe de participar, mesmo que seja à distância, mas participe, porque é importante você ouvir palavras que vai trazer o engajamento na sua vida ao corpo, à igreja, seja ela a nossa igreja, comunidade cristã, Jesus em breve vem, como também você que está à distância na igreja onde você congrega, esteja super aliado ao seu pastor, ao seu líder. Sirva a Deus de todo o coração. Uma coisa é certa, tudo que você conquistar aqui mesmo fica, vai perecer. Mas a obra que você realizar para o reino, para o bem-estar de outros, você vai ter uma recompensa. E aí volto a reafirmar, André, a lei da semeadura, né? Se nós nos dedicarmos na obra de Deus, com certeza a dedicação de Deus sempre estará ao nosso favor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, pastor, vamos orar para encerrar em nome de Jesus? Amém. Pode orar, André. Senhor, nós te damos graça por este momento maravilhoso na tua presença. Te damos graças por tudo que foi colocado aqui diante, Senhor, do teu povo que está assistindo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar ainda mais a cada coração, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Guarda-nos diante dos nossos caminhos, Pai. Livra-nos de todo o mal, livra-nos de cair em tentação, Senhor.
nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Que esse dia seja um dia próspero, abençoado diante da tua presença, Pai. Nós te agradecemos e entregamos mais esta ministração da escola Sim, na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. Despede-nos em paz debaixo da tua proteção, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É isso aí. E à noite nós vamos dar sequência àquele assunto sobre o livro de Atos, né? E temos a Santa Ceia também. Nós convidamos você para estar conosco, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Até às 18 horas, em nome de Jesus.